Endrick faz gol. Endrick entra e decide. Endrick recebe elogios de jogadores, treinadores e especialistas. Mas existe uma pergunta que está deixando milhões de torcedores intrigados. Se ele é tão bom assim, por que continua começando jogos no banco? E o mais curioso é que isso não aconteceu apenas na seleção brasileira. A mesma história se repetiu no Palmeiras, apareceu novamente no Real Madrid e continua gerando debates até hoje. Será que os treinadores estão enxergando algo que a torcida não vê? Ou estamos diante de uma das maiores injustiças do futebol atual? Fica até o final porque existe um detalhe surpreendente que pode explicar todo esse mistério. Mas antes, se você ama futebol e quer ficar por dentro das maiores histórias e curiosidades do mundo da bola, se inscreva agora no Eco Arena e faça parte da nossa comunidade. Poucos jogadores conseguiram chamar tanta atenção tão jovens quanto Endrick. Ainda adolescente, ele já era tratado como uma das maiores promessas da história recente do futebol brasileiro. No Palmeiras, mostrou personalidade impressionante. Enquanto muitos jovens sentem a pressão, Endrick parecia crescer nos momentos decisivos. E aqui surge a primeira curiosidade. Mesmo sendo extremamente jovem, ele foi protagonista em partidas que valiam títulos e decisões importantes. Não era apenas talento. Era coragem. Era confiança. Era aquela sensação de que algo especial poderia acontecer toda vez que ele tocava na bola. Foi exatamente isso que chamou a atenção da Europa. O Real Madrid não quis esperar. Antes mesmo de completar a idade necessária para a transferência, o clube espanhol já havia garantido sua contratação. Mas aí surge uma pergunta curiosa. Se ele era considerado tão especial, por que nunca recebeu uma sequência absoluta como titular? Agora chegamos ao ponto que mais intriga os torcedores. Independentemente do treinador, Endrick parece viver a mesma situação. Ele entra bem, marca gols, cria jogadas perigosas, ganha elogios, mas raramente se torna titular incontestável. E isso é estranho, porque normalmente um atacante que faz gols rapidamente conquista espaço. Só que com Endrick a história parece diferente. Alguns analistas acreditam que existe uma explicação tática. No futebol moderno, marcar gols não é a única função de um atacante. Os treinadores observam movimentação, pressão sem bola, posicionamento e participação coletiva. Será que existe algum detalhe específico que faz os técnicos terem mais cautela? Essa dúvida se tornou uma verdadeira discussão nacional. E quanto mais o tempo passa, mais o mistério aumenta. Aqui está a parte mais interessante. Diversos treinadores já demonstraram admiração pelo talento de Endrick. Ou seja, não parece ser uma questão de qualidade. Pelo contrário, praticamente ninguém duvida do potencial dele. Então qual seria a explicação? Uma teoria muito comentada é que os técnicos enxergam Endrick como uma arma devastadora para mudar partidas. Imagine um defensor cansado após 70 minutos de jogo. De repente entra um atacante rápido, forte, explosivo e com enorme poder de finalização. O impacto pode ser enorme. Outra possibilidade é que os treinadores estejam protegendo seu desenvolvimento. A pressão sobre Endrick é gigantesca. Cada partida dele gera manchetes no mundo inteiro. Talvez alguns técnicos acreditem que a evolução gradual seja mais importante do que acelerar etapas. Mas isso não impede a torcida de continuar fazendo a mesma pergunta. Até quando? Se existe uma coisa que a carreira de Endrick já mostrou, é que ele sabe responder dentro de campo. Desde as categorias de base até os grandes palcos do futebol mundial, ele sempre encontrou uma forma de chamar atenção. E existe uma curiosidade interessante. Muitos dos maiores craques da história também precisaram esperar oportunidades. Alguns passaram temporadas inteiras no banco antes de se tornarem estrelas. Hoje, Endrick continua sendo visto como uma das maiores esperanças do futebol brasileiro para os próximos anos. A questão não parece ser se ele será protagonista. A verdadeira questão é quando isso vai acontecer. E quando esse momento chegar, muita gente pode olhar para trás e perceber que estava assistindo ao início de uma grande história sem perceber. Agora eu fiquei pensando em uma coisa. Se você fosse o treinador da seleção brasileira hoje, usaria Endrick como titular desde o primeiro minuto ou continuaria apostando nele como uma arma decisiva durante os jogos? Porque dependendo da resposta, talvez a gente esteja olhando para o maior debate do futebol brasileiro atual de formas completamente diferentes.